Graça e a paz do Senhor, sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, hoje vamos estudar juntos o Salmo de número 128. São 6 versículos para abençoar o seu coração. Estamos numa jornada desde o Salmo 1, salmo por salmo, versículo por versículo, estudando a palavra de Deus nos seus diversos preceitos, mandamentos, princípios, ensinamentos, sempre lembrando que a palavra de Deus é viva e eficaz, é a bússola do crente, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é inerrante, ela é infalível e ela é toda suficiente para nós. Por isso, abre o seu coração, deixa Deus falar com você através desse lindo salmo, o Salmo de número 128. O tema hoje é a felicidade do verdadeiro cristão. O que o verdadeiro cristão desfruta na presença do Senhor? Quais são as bênçãos que Deus promete para aqueles que realmente temerem a Deus e andarem nos seus caminhos? Então nós vamos ler esse salmo, a gente gosta muito de ensinar, principalmente quando vai fazer casamento, eventos relacionados a relacionamento, a família. É um salmo lindíssimo, eu tenho certeza, Deus vai falar muito ao seu coração. Salmo 128 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e a paz seja sobre Israel. Amém? Que Deus abençoe esse texto ao seu coração. É interessante que esse é o último salmo da terceira trilogia dos cânticos de romagem. Cânticos que os israelitas cantavam quando estavam subindo a Jerusalém para adorarem a Deus, para desfrutarem da sua presença, para oferecerem sacrifícios, holocaustos nas grandes festas do povo de Israel. Não sabemos aqui nesse salmo, Salmo 128, quem foi o seu autor, mas sabemos que há uma estreita conexão com o salmo anterior, que também tem relação com família, filhos, a bênção de Deus no lar e na casa. O Salmo 127, nós vemos o começo da família e a chegada dos filhos. Já no Salmo 128, vemos a prosperidade material e os filhos crescidos, a família unida, a chegada dos netos, a prosperidade de Jerusalém, a capital eterna de Israel. E esse salmo ensina lições, 7 lições preciosas que nós queremos trazer aqui para vocês. A primeira delas, a vida bem-aventurada do crente. A vida bem-aventurada do crente, o primeiro princípio que nós queremos ensinar para vocês. Esse salmo começa com o Salmo 1, né? Ele traz à memória o Salmo 1, tratando da bem-aventurança ou a plena felicidade que os cristãos usufruem na presença do Senhor. É o mesmo destaque que Jesus deu no seu conhecido Sermão do Monte. A felicidade é uma marca do homem piedoso, da mulher piedosa, daquelas pessoas que se consagram diante do Senhor. E 2 verdades aqui são expostas. Primeiro, a felicidade em honrar a Deus, na parte A do primeiro versículo. Honrar a Deus é temer o Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo dele, mas honrá-lo, respeitá-lo, reconhecer a sua autoridade sobre a nossa vida, o seu governo. Não é temer o Senhor com medo da punição, mas honrá-lo com o propósito de glorificá-lo e cultuá-lo. É interessante, né? Se o homem não cultua a Deus, ele cultuará ídolos, como o prazer, daí vem o hedonismo, a busca do prazer pelo prazer, não importa se arrebenta os outros ou se autodestrói. Nós vemos um outro culto, né? Um outro ídolo no coração, dinheiro, através do materialismo, a avareza, cobiça, o apego excessivo às coisas materiais, ou a si mesmo, né? O antropocentrismo ou o humanismo, que coloca o homem no centro e coloca Deus para escanteio. Então, é interessante que o temor do Senhor é a pedra fundamental de toda bem-aventurança. O temor do Senhor é a vitória sobre todos os outros temores. Num segundo momento, parte B do versículo 1, nós vemos a felicidade de obedecer a Deus. Será que você fica feliz quando obedece ao Senhor? E é interessante que ninguém, exceto aqueles que temem a Deus, andam nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor é obedecer a palavra de Deus, observar os seus preceitos, fazer a sua vontade.
É interessante que os caminhos de Deus serão os nossos caminhos, se nós tivermos uma sincera reverência por Ele. Se o coração nosso estiver unido ao coração de Deus, os nossos pés também seguirão a Deus. Segundo pontinho, segundo princípio que nós aprendemos é o trabalho próspero. Trabalho próspero. É interessante, Salomão já havia alertado para o perigo da obsessão pelo trabalho excessivo, a idolatria pelas coisas terrenas, o materialismo. O salmista aqui destaca que o homem que trabalha com afinco, mas confiando em Deus com singeleza de coração, desfruta sim dos resultados do seu trabalho. A Escritura diz que o Senhor é quem dá ao seu povo força para adquirir riquezas, lá em Deuteronômio 8,18. Porém, sem a bênção do Senhor, todo o nosso trabalho será em vão. Então é muito interessante isso. O homem feliz não come o fruto do trabalho dos outros, não come o pão da preguiça, nem come o resultado do roubo. Ele come do trabalho das suas mãos. Ele goza dos frutos do serviço, como uma dádiva da parte de Deus para a sua vida. É o que diz Isaías 62, versículo 8. Comer do trabalho das suas mãos significa desfrutar de uma vida pacífica, sem a presença de saqueadores levando a colheita, ou sem a seca ou praga causando fome, como era muito comum naquela época. O homem temente a Deus é feliz, porque a sua felicidade não está nas coisas, mas está no próprio Deus. A Escritura diz que é grande fonte de lucro a piedade com contentamento em 1 Timóteo 6,6. Para o homem temente a Deus, o futuro não é uma ameaça. Ele descansa na providência divina, na certeza de que tudo lhe irá bem. Terceiro princípio que aprendemos é o casamento feliz. O casamento feliz. O casamento feliz é melhor do que riquezas, do que finas joias, como diz Provérbios 31:10. Quem acha uma esposa achou o bem e encontrou a benevolência do Senhor. Provérbios 18:22. O salmista aqui descreve a bênção de ter uma esposa fiel, assim como a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. E é interessante, né, que para alcançarmos a plenitude da felicidade terrena, o homem não deve estar sozinho. Uma companheira foi necessária lá no paraíso, com a vida de Adão, né? E certamente ela não é menos necessária fora do paraíso aqui na terra. Há três coisas que destacamos sobre esse terceiro versículo aqui do Salmo 128. Num primeiro momento, vemos o preceito divino para o casamento. O casamento é instituído por Deus, é heterossexual, é monogâmico e monossomático. Num segundo momento, vemos a privacidade do casamento. Essa mulher, em contraste com a meretriz lá de Provérbios 7:11, que anda errante em busca de paixões fora do lar, essa mulher do Salmo 128 vive no interior da sua casa, que é um recinto íntimo, privado e mais sagrado da família, o lar, a casa da família e do casal. Num terceiro momento, vemos o prazer deleitoso do casamento. Essa mulher é fonte de prazer e provisão, e seu amor é melhor do que o vinho, como diz em Cantares 1:2. A videira era um símbolo não somente da frutificação, mas também do encanto nupcial, lá em Cantares 7:8, da festividade, lá em Jeremias 9:13, a videira também produz uvas e vinho excelente. Essa mulher não é uma videira que produz uvas bravas, nem uma videira infrutífera, mas uma videira frutífera cujos filhos são doces ao paladar e fonte de riquezas para o marido e para a sua família. O quarto princípio que aprendemos é os filhos unidos, na parte B do versículo 3. O casamento que foi edificado sobre Deus, lá no Salmo 127, edificado por ele, tem um trabalho próspero, um cônjuge fiel e filhos abençoados e unidos. Essa figura de linguagem fala de filhos no plural, como uma aljava cheia de filhos. Lá do Salmo 127:5, esses filhos que eram flechas na mão do guerreiro, versículo 4 do Salmo 127, estão agora ao redor da mesa como rebentos de oliveira. Os filhos não devem vir ao mundo como uma produção independente de Deus, mas sim gerados com muito amor para a glória de Deus na vida do casal, no contexto da família. A mesa aqui é um símbolo de comunhão. Os filhos não estão dispersos, nem são hostis uns aos outros. São amigos, são companheiros, vivem em harmonia ao redor da mesa junto com seus pais.
Os filhos são comparados como rebentos de oliveira, ou seja, se a esposa, como uma parreira, produz vinho, os filhos, como rebentos da oliveira, produzem azeite. Vinho e azeite eram produtos mais importantes daquela época e são símbolo de alegria, deleite e riqueza. A oliveira é uma das árvores mais longevas do mundo e seus troncos, surrados pelas intempéries do tempo, produzem novos brotos a cada ano, os quais trazem renovo e uma nova safra. Assim são os filhos. Enquanto os pais envelhecem, os filhos surgem com pleno vigor. Enquanto os pais chegam ao limite de suas forças, os filhos aparecem trazendo novas esperanças. Quinto princípio que aprendemos são as bênçãos copiosas. Do versículo 4 do Salmo 128, o homem feliz não é aquele que apenas tem sucesso profissional, êxito na formação de uma família. Sua felicidade está estribada em Deus. Assim como o fundamento da bem-aventurança dele está no Senhor. A prosperidade, o casamento, os filhos, os netos, vêm como decorrência da bênção divina. Spurgeon, príncipe dos pregadores, nos diz o seguinte: a bem-aventurança familiar vem do Senhor e é uma parte do seu plano para a preservação de uma raça piedosa, consagrada, para a manutenção da sua adoração sobre a terra. Somente no Senhor devemos procurá-la. A possessão de riquezas não a assegura. A escolha de uma esposa saudável e bela não a assegura. O nascimento de vários filhos belos não a assegura. É preciso que haja a bênção de Deus, a influência da piedade e o resultado da vida santa diante do Senhor. O sexto princípio que aprendemos é o espírito patriótico, que está no versículo 5. O verdadeiro patriotismo começa em casa, onde o amor a Deus se entrelaça com o amor à família e o amor à pátria. É interessante, Sião era a sede do templo, do culto, das festas, da presença do Senhor. A bênção que flui da presença de Deus chega no marido, chega na esposa, chega nos filhos, chega nos netos e afeta toda a cidade, toda a pátria, toda a nação. Essas bênçãos vêm de Sião, do Deus de aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o único Deus vivo e verdadeiro. O homem bem-aventurado, como um verdadeiro patriota, tem como propósito viver longos anos para ver a prosperidade do povo de Deus, como era naquela época. A bênção, portanto, não é apenas viver muito, mas viver para ver os filhos dos filhos andando nos caminhos do Senhor. A igreja crescendo e se multiplicando, o reino de Deus avançando e as bênçãos sendo derramadas sobre as futuras gerações. E o sétimo e último pontinho que queremos destacar, versículo 6 do Salmo 128, a descendência piedosa. A descendência piedosa. O homem temente a Deus viverá para ver os seus netos e a bênção de paz sobre o seu povo. Aqui nós vemos 3 gerações. Veja os filhos de teus filhos. O homem feliz, à medida que envelhece, vê a sua descendência se multiplicando na terra, os netos, os filhos dos filhos, renovando a esperança, perpetuando o legado da família. A palavra de Deus diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Provérbios 17, versículo 6. O homem temente a Deus se alegra porque uma descendência piedosa será continuidade, legado. Ele se alegra na crença de que outras casas, tão felizes como a sua, serão edificadas, em que altares para a glória de Deus serão erigidos. E essa promessa sugere vida longa, vida feliz, continuidade e descendência. E é interessante, né, como o salmista conclui esse lindo trecho da palavra de Deus, que a paz seja sobre Israel. Ou seja, a paz sobre Israel. Em Gálatas 6,16. Ali não é uma frase vazia, resume a preocupação urgente de Paulo, lá em Gálatas, no sentido de o povo de Deus não erguer barreiras entre si, mostrando-se, pelo contrário, como verdadeiros cidadãos do céu. Verdadeiros cidadãos da Jerusalém lá de cima, é o que Paulo fala em Gálatas 4,26. A metrópole de todos nós. E essa continua sendo uma oração digna de ser ecoada por cada cristão ao longo da história. Charles Swindoll, examinando esse Salmo 127, 128, ele nos diz que há uma progressão da vida familiar. O nascimento do lar, do 127, 1 e 2, os filhos nascendo no lar, Salmo 127, de 3 a 5, a liderança do lar, Salmo 128, de 1 a 3,
e as bênçãos dos anos futuros além do lar. Salmo 128, 4 a 6. Então, tanto o Salmo 127 como o Salmo 128, eles estão interligados, são complementares e são salmos abençoados que nos ensinam princípios e valores eternos, atemporais, imutáveis, universais, para abençoar o nosso coração, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos casamentos, o relacionamento com os nossos filhos, com os nossos netos, a grande esperança de gerarmos uma família para a glória de Deus. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Então, quais são os 7 princípios que aprendemos? O 7º, uma descendência piedosa. O 6º princípio, um espírito patriótico. O 5º princípio, as bênçãos copiosas. O 4º princípio que nós aprendemos aqui, os filhos unidos. O 3º princípio que aprendemos, um casamento feliz. O 2º princípio que aprendemos, o trabalho próspero. E o 1º princípio que aprendemos, a vida bem-aventurada. Tá bom? E o nosso tema é a felicidade do verdadeiro cristão em família. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, redes sociais, mídias sociais, as informações de como você pode contribuir conosco, nos ajudar nesse ministério. Desde já nós agradecemos o carinho, a generosidade, o afeto dos irmãos, por estarem conosco, conectados na pregação do Evangelho, no cuidado das vidas e nesse trabalho pastoral. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu quero terminar orando por você, pela sua vida sentimental, pelos seus relacionamentos, pela sua família, pelo seu futuro relacional, afetivo, familiar. Abra o seu coração, deixa Deus falar com você, por isso feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, o pastor Giovanni vai estar orando por você e a tua casa. Pai, no nome de Jesus, terminamos o Salmo 127, 128, na tua presença hoje, Pai, colocando todos esses 7 princípios, essas 7 bênçãos que nós temos, se andarmos nos teus caminhos, se tememos ao Senhor e se formos obedientes aos teus preceitos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam os seres humanos, porque só o Senhor pode nos ajudar a edificar uma casa, um lar, uma família para a glória de Deus. Senhor, nos ajude a edificarmos uma família abençoada, filhos abençoados, casamento abençoado, vida afetiva abençoada, vida relacional, pessoal, interpessoal, abençoada pelo Senhor. Dá-nos sabedoria, graça, temor do Senhor, capacidade de lidar com o outro, capacidade de reconhecer o valor do outro, de honrarmos uns aos outros, respeitarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros e apoiarmos uns aos outros em amor. Que o amor seja destilado dos nossos lares. Pai, tira todos os traumas do passado, sequelas, ó Deus, todas as feridas das nossas almas, tudo aquilo que tem nos impedido de sermos aquilo que o Senhor deseja dentro do nosso contexto familiar, do nosso contexto relacional. Tira todas as mazelas da nossa alma, Pai, cura as feridas do passado, os traumas, os lapsos, ó Deus, que foram abertos na nossa alma. Nos ajude a trilharmos o caminho de bênção na nossa vida pessoal, coletiva e familiar. Que sejamos uma bênção não só para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que nós amamos, mas também para a nossa nação. Porque cada família é uma nação em potencial. E uma nação, ó Deus, o patriotismo, a nossa nação é abençoada através de famílias fortes. Uma igreja forte é estabelecida através de famílias fortes. Por isso nós oramos em favor das famílias, oramos em favor de cada pessoa que me ouve nesta manhã, que a graça do Senhor esteja sobre eles, que possamos ser bem-aventurados, felizes, abençoados, como verdadeiros cristãos, que andam na presença do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Não esquece de dar um joinha, apertar no sininho, deixar seus comentários embaixo, o que você aprendeu nesse vídeo, o que Deus falou ao seu coração, e não esqueça de apertar aqui no aviãozinho, compartilhar, para que a gente chegue mais longe e você se torne uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para a Jaque, Mélio, Romário e a Jennifer, a Carol Tait, a Jaque, a Histórias com a Clari, a tia Lu,
a Romilda Ruiz, o Rodrigo Furlan, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco, que Deus os abençoe, um grande abração, beijão do pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós.